Essa coceira insuportável na sua periquita, com ardor, corrimento branco, é mais perigosa do que você imagina. E não é só um incômodo, é o seu corpo pedindo socorro. Nesse vídeo eu vou te revelar tudo sobre a candidíase, quais são os principais sinais, como curar e um método simples e natural para você nunca mais ter candidíase e não depender de remédio. Antes de tudo, você precisa entender o que é a candidíase. É uma infecção causada por um desequilíbrio, uma bagunça na sua região íntima que permite que fungos aumentem de quantidade e causem toda essa bagunça. Esses fungos, esses bichinhos que aumentam de quantidade durante a candidíase, eles não foram passados de alguém para você. Ela não é uma infecção sexualmente transmissível. Você já tem esse fungo aí na sua região íntima normalmente, só que ele é bem controlado, em pouca quantidade. O problema é quando ele aumenta de quantidade, tem um surto dele aí e ele gera essa quantidade de sintomas em você. Tem muita mulher que chega desesperada, achando que o namorado, o marido está traindo ela porque começou a ter esse corrimento e as pessoas pensam que todo corrimento é uma infecção passada pelo sexo. Mas no caso da candidíase não é bem assim. Você tem esse desequilíbrio nas bactérias do bem que vivem ali na região íntima para te proteger. Essas bactérias do bem vão diminuir de quantidade e esses fungos, eles são bem espertinhos, vão aproveitar disso para aumentar de quantidade e aí sim causar essa quantidade de sintomas insuportáveis em você. Algumas pessoas acham que a candidíase só dá na região da periquita, mas não é bem assim. Ela pode afetar várias partes do seu corpo. Uma delas é a pele, é a chamada candidíase cutânea. Ela vai dar algumas lesões que são vermelhas, vão descamar, vão descascar e vão coçar bastante. Geralmente dá em regiões de dobras, como na virilha, na axila, nas mamas, abaixo dos seus seios e até mesmo nos dedos. Infelizmente, pela falta de informação, as pessoas que têm esse tipo de candidíase na pele acabam se confundindo, achando que é qualquer outra coisa. Acha que foi alergia ao desodorante, algum hidratante que passou, um sabonete íntimo e até mesmo que pode ser algum bicho que passou ali ou que picou ela. Porém, isso aí acaba atrasando o diagnóstico e até mesmo o tratamento, porque geralmente as pessoas começam a passar qualquer tipo de receitinha que vê na internet ou que fulano indicou para ela e pode até começar a tomar um antialérgico achando que é alergia e isso aí realmente não vai funcionar nesse caso. Também pode acontecer a candidíase mamária, é a candidíase que dá na mama da mulher, principalmente que está amamentando o seu bebezinho. Geralmente o leite, quando ele acumula ali naquela região e a mulher não higieniza, ou então o sutiã fica molhado, ela não usa aquele tipo de protetor da auréola, do mamilo, esse local vai ficar mais abafado e mais quentinho. E os fungos amam um local assim para aumentar de quantidade e isso pode gerar candidíase mamária na mulher que está amamentando. A mulher que tem candidíase mamária vai sofrer bastante, porque ela vai ficar com essa região muito mais sensível, vai arder para amamentar e ela pode inclusive ter alguns pequenos machucados, fissura no mamilo e pior ainda, pode acontecer um tipo de candidíase no bebê, que é a candidíase oral, aquela que dá na boca da criança. Isso aí vai gerar algumas placas brancas na língua, na bochecha e até na gengiva do bebezinho, tornando essa amamentação ruim, tanto para a mãe quanto para a criança. Mais adiante eu vou falar para vocês o tratamento da candidíase, mas eu já adianto que não precisa parar a amamentação quando a mãe está com candidíase mamária e o bebezinho está com candidíase oral. A amamentação ela vai ser continuada, mas o tratamento vai ser para os dois. Também pode acontecer a candidíase esofágica.
No esôfago, que é um tubo que é responsável por levar o alimento que a gente engole até o estômago. Geralmente, a pessoa que tem esse tipo de candidíase vai sentir dificuldade para engolir, vai doer para engolir os alimentos e realmente vai acontecer nas pessoas que são imunocomprometidas, as pessoas que têm doenças como HIV, como AIDS, têm algum tipo de câncer. Também tem a candidíase urinária, que geralmente acontece nas pessoas que usam algum tipo de sonda, seja no hospital ou em casa também. Essas pessoas vão sentir dor para fazer xixi, vai aumentar a frequência, toda hora vai estar fazendo xixi. Por que acontece a candidíase então? Primeira causa é a baixa na imunidade. O nosso sistema imunológico ele é responsável por lutar contra qualquer tipo de infecção ou algo de errado que esteja acontecendo dentro do nosso corpo. Quando ele está fraquinho, ele não é capaz de controlar o crescimento desse fungo. E o que o fungo faz? Vai se aproveitar disso para aumentar de quantidade e causar a infecção. A queda na imunidade pode acontecer por qualquer motivo, seja um resfriado, uma gripe que você teve, mas é mais comum de acontecer naquelas pessoas que têm HIV, que têm um câncer ou que tomam corticoides por muito tempo. Seja o corticoide que foi indicado pelo médico ou até mesmo aquelas pessoas que tomam corticoides por conta própria. Falando em remédio, medicamento, os antibióticos também são outra causa de candidíase. Por quê? A gente geralmente recomenda os antibióticos para matar a bactéria quando a gente tem algum tipo de infecção. Só que lembra que eu disse para você que a gente tem algumas bactérias do bem que vivem ali na nossa periquita e nos protegem contra a candidíase? Pois é, quando eu uso antibiótico por muito tempo, além de matar as bactérias ruins, eu também vou matar as bactérias do bem. Mas calma que eu não estou falando para você parar de usar o antibiótico que o médico te passou. Por quê? Ele vai dizer a dose, a quantidade de dias necessários, seja 5, 7, 10, 14 dias, mas vai ser o necessário para a infecção que você tem. O problema é quando você toma por conta própria. Algum antibiótico que sobrou aí na sua casa, você está tendo um resfriado, uma febre, vai lá e acha que o antibiótico vai fazer bem, mas na verdade ele vai fazer muito mal para você. Tem uma dúvida que é super comum entre as pessoas e pouca gente sabe. Por que é que o antibiótico ele é vendido com receita médica, tem toda aquela burocracia, mas os outros remédios não? A verdade é porque o antibiótico ele é feito para matar bactérias. Quando ele é usado de maneira errada para infecções virais, seja um resfriado, uma gripe que você tem, ele perde o efeito dele. E aí, sabe o que vai acontecer? As bactérias, elas vão olhar assim, jogaram para mim um antibiótico aqui, mas da próxima vez que ele vier eu vou estar mais forte e ele não vai conseguir me matar. Essas bactérias elas vão ficando resistentes ao antibiótico e a gente tem os antibióticos leves e para tratar doenças mais graves. Se você começar a tomar antibiótico de maneira muito descontrolada para qualquer coisa, as suas bactérias vão ser resistentes. E toda vez que a gente for tratar alguma infecção em você por bactérias, a gente vai precisar de um antibiótico ainda mais forte. E se todo mundo fizer isso no mundo, infelizmente vai chegar um momento que as bactérias vão ficar tão fortes, que nenhum antibiótico do mundo vai funcionar. É por isso que a venda de antibiótico ela é mais restrita, a gente não vende para qualquer coisa ou para qualquer sintoma. Ele precisa ser usado de maneira correta porque é uma boa medicação, mas para a gente não ter uma infecção incurável, intratável por bactérias, a gente controla a venda desses antibióticos. A diabetes também é outra causa de candidíase. Por quê? Quando eu tenho muito açúcar no meu sangue, que é realmente a causa da diabetes, eu vou alimentar o meu fungo. E o que ele vai fazer? Crescer lindo e saudável, causando esse tanto de problema, de sintoma em você. Por falar em açúcar, uma alimentação cheia de açúcar, carboidrato, também vai causar candidíase em você. Por quê? Não é só você que gosta do docinho, não. O fungo também adora.
E com certeza vai ter alguém aí pensando: ah, não, doutora, mas eu uso só o açúcar de coco, açúcar demerara, uso só o mel para adoçar minhas coisas, não tem problema nenhum, né? Esse é mais saudável. Mas não, toda vez que você come esse tipo de açúcar, o seu corpo não sabe como diferenciar e o fungo vai amar de todo jeito. E outro ponto interessante. Tem gente que pensa que o açúcar é só aquele que você coloca no suco, no café ou nas receitas. Mas não. Aquele pãozinho, o macarrão, o arroz que você come todos os dias, apesar de não ser doce, ele, quando você consome, vai se tornar açúcar no seu sangue e pode gerar candidíase em você também. Algumas mudanças nos hormônios da mulher também podem causar candidíase. Por quê? Pode alterar o pH da sua vagina, gerar todo aquele desequilíbrio na sua periquita e favorecer o aumento da cândida, que é o fungo da candidíase. Isso pode realmente acontecer mais comumente nas mulheres que usam anticoncepcionais, principalmente as pílulas orais, aquelas que você toma todos os dias, ou então nas mulheres que estão grávidas, passando pela gravidez. Por quê? Muda bastante os hormônios femininos. O tipo de roupa que você usa também pode ser a causadora da candidíase em você. Principalmente se você é aquele tipo de mulher que sai de casa de manhã cedinho, volta só à noite, mas usa o dia inteiro calça jeans, calça de couro. Se for vestido ou saia é mais apertada, acaba tendo que ficar com a perninha fechadinha o dia inteiro e acaba abafando essa região íntima. A candidíase também é muito comum de acontecer na época de praia, de férias. Por quê? É quando as mulheres ficam o dia inteiro com o mesmo biquíni, maiô, roupa de banho e acaba abafando a região íntima, esquecendo que a periquita precisa respirar. Outra coisa que também favorece você ter candidíase é o exercício físico. Mas calma que não é diretamente você ir praticar atividade física, é o tipo de roupa que você usa. Geralmente, as roupas para a prática de atividade física, elas têm um tecido sintético, não permite que a sua periquita possa respirar. Ela acaba ficando muito mais abafada e o fungo vai adorar crescer nesse ambiente. Eu tenho uma experiência terrível com a candidíase. Teve uma época da minha vida que eu tinha candidíase uma semana, na outra eu não tinha, na outra eu tinha de novo. Tratava e ela sempre voltava. Por quê? Essa foi a época que eu queria emagrecer a todo custo. Chegava na academia às 5 horas da tarde, ia fazer a musculação. Puxava meus ferros, terminava, ia para a esteira. Fazia ali 30 minutinhos de esteira, esperando somente a hora da aula de dança. Fazia mais 45 minutos de aula de dança. Só nisso aí já foram mais de 2 horas com a mesma calcinha, com a mesma roupa de treino. Isso aí abafava a minha região íntima, o fungo amava e eu tinha candidíase de repetição. Esse tanto de candidíase só melhorou quando eu percebi que não adianta eu tratar com o medicamento, com o remédio e não tratar a minha causa. Por isso que eu estou falando para vocês aqui as diferentes causas de candidíase para você descobrir primeiro qual é a causa da sua candidíase e depois saber como tratar. As calcinhas erradas também podem ser o motivo da sua candidíase. Infelizmente, tem mulher que peca no modelo e também no tecido da calcinha. Primeira coisa, tem várias mulheres que usam calcinha fio dental todo dia, o dia inteiro. Esse tipo de calcinha não foi feito para você usar todos os dias, porque ele não protege a sua região íntima. A gente sabe que a parte de trás é a parte mais fininha, só que na frente ela já começa a afinar, acaba deixando a sua periquita exposta e pode ser que cause um desequilíbrio nessa região e aumente a quantidade de fungos. Também tem aquelas mulheres que gostam de comprar calcinha de rendinha, de poliéster, aquele tecido mais molinho, geladinho, que é realmente confortável. Mas esquece que esse tipo de tecido é um tecido sintético. Ele não permite que a sua periquita possa respirar, abafa essa região, deixa essa região muito mais quente e quem vai adorar? O fungo. E pior ainda, quando você compra uma calcinha fio dental com esse tipo de tecido. Já chegou a hora de parar, hein?
Também tem as mulheres que se preocupam em excesso com a higiene da região íntima. Acabam comprando vários sabonetes líquidos íntimos que encontram no mercado. Também tem aquelas que compram desodorantes, perfumes para a região da periquita e esquece que esse tipo de produto não é indicado para essa região. Os desodorantes e perfumes íntimos são definitivamente proibidos de você passar na sua periquita, porque ele tem vários corantes, aromatizantes, produtos químicos que vão acabar desequilibrando a região íntima. Tem vários sabonetes que são indicados para a sua região íntima. São dermatologicamente e ginecologicamente testados, não tem muito cheiro, não tem aquela corzinha e mantém o equilíbrio da sua periquita. Mas várias mulheres acabam pecando ao escolher. Às vezes tem algumas que usam o mesmo sabonete que ela passa na pele e passa na periquita. E outras acabam comprando aqueles de mercado que tem muito cheiro, tem corzinha e gera toda essa bagunça na região íntima. São várias coisas que a mulher faz no dia a dia achando que tá tudo certo, que tá cuidando da sua periquita, mas acaba gerando um problemaço nela e às vezes ela nem sabe o porquê. Mas pode ficar tranquila porque para isso eu tenho a solução. O Código Íntimo é um guia onde eu te ensino de maneira bem fácil, bem prática e com vídeos como que você vai cuidar da sua periquita e da sua casa para impedir que você tenha corrimentos, infecções, maus cheiros e saiba como cuidar da sua região íntima se tiver algum tipo de problema e reconhecer eles também. O link está no primeiro comentário fixado. Clique, acesse e venha aprender comigo. Outra coisa que também pode fazer a mulher ter a candidíase e infelizmente ela acha que está fazendo super certo é a ducha vaginal, que é quando a mulher coloca aquela mangueirinha, água, sabonete por dentro da vagina dela. Ela acha que precisa tirar o corrimento, tirar a sujeira de lá de dentro, mas infelizmente acaba tirando até mesmo as bactérias do bem que protegem ela. Mais uma coisa que várias pessoas não dão bola, mas pode ser a causa da candidíase em várias mulheres, são as noites mal dormidas e o estresse. Infelizmente, essa é uma realidade de várias mulheres. Realmente a gente se preocupa com tudo. É com menino, é com marido, é com cachorro, com gato, papagaio. Não dorme direito pensando nisso. E realmente, a insônia também pode ser muito comum na época da menopausa, onde a mulher tem vários problemas, sintomas como calorão, sudorese noturna, que é aquela mulher que transpira demais e acaba não dormindo direito. Infelizmente, quando a gente fica muito tempo estressada, sem dormir direito, a nossa imunidade cai e você já viu, quando a gente está com a imunidade baixa, o nosso corpo não consegue lutar e esse fungo acaba se aproveitando disso. Como é que você vai saber que está com candidíase então? Primeira coisa, ir até um médico. Pode ser o ginecologista ou até mesmo um clínico geral. Lá eles vão fazer algumas perguntas, perguntar o que você está sentindo, há quanto tempo, se é a primeira vez, vai fazer o exame físico, observar a sua periquita, ver o tipo de corrimento que você está tendo e lembrando, não é uma infecção sexualmente transmissível, então as mulheres virgens também podem ter candidíase. A única diferença é porque na mulher que não é virgem, ele vai fazer um exame chamado exame especular. Ele vai colocar um objetozinho para ver o corrimento na vagina da mulher. Se caso a menina for virgem, ele não vai precisar colocar esse tipo de objeto, ele vai observar somente por fora. Geralmente o médico não precisa de nenhum exame para saber se você está com candidíase, somente com as perguntas, com os sintomas que você está sentindo e a visualização do corrimento já é o bastante para ele saber que você tem candidíase e tratar. O problema é que a maioria das mulheres não vai no médico para saber se está com candidíase, porque ela já sabe quais são os sintomas. Porém, a candidíase ela pode vir associada em conjunto com outro tipo de infecção, atrasar o seu tratamento e pior ainda, tem vezes que você precisa de um tratamento mais prolongado, não é somente tomar o comprimido em casa e achar que vai resolver. Chegou a hora de te falar quais são os principais sintomas da candidíase.
O que as mulheres mais reclamam e o mais comum é aquela coceira intensa na periquita. Geralmente é na parte de fora da vagina, na entrada da vagina, mas pode afetar toda a região da periquita, principalmente se a mulher tem muito daquele corrimento que é característico da candidíase, um corrimento branco, grosso, com um aspecto de leite talhado. E quanto mais a mulher tem e ele fica espalhado ali pela periquita, mais coceira ela vai ter. A mulher também pode sentir uma sensibilidade aumentada nessa região, porque a candidíase deixa a sua periquita mais inflamada, ela vai ficar mais vermelha, tudo que tocar vai doer mais, até mesmo uma calcinha que você é acostumado a utilizar, uma roupa mais apertada, vai te incomodar bastante. Outra coisa que pode incomodar muito é a relação sexual. Você vai sentir uma dor na hora da penetração, porque a sua periquita está totalmente inflamada. Tem um sintoma que é muito comum e poucas mulheres sabem que está relacionado com a candidíase, que é a ardência para fazer xixi. Isso aí acontece por dois motivos. Primeiro, que a região íntima ela está totalmente inflamada. Quando você vai fazer xixi, pode arder. Outra coisa é porque quando a mulher está com candidíase, ela começa a coçar demais essa região íntima para sarar esse sintoma, mas pode acabar machucando essa região, fazer pequenos machucados e a urina ela é muito ácida, então pode acabar tocando nesses machucadinhos e ardendo bastante quando você faz xixi. Por isso é importante que você saiba, quando está ardendo demais para fazer xixi, pode ser a candidíase também. E depois dessa dica valiosa, já se inscreve no canal para não perder nenhuma dica de saúde íntima. Outro ponto super importante de ser dito aqui para vocês é sobre a candidíase recorrente. Se você tem candidíase 4 ou mais vezes por ano, isso aí quer dizer que você tem essa candidíase de maneira recorrente, que mesmo que você faça o tratamento com remédio, precisa de um tratamento um pouco mais prolongado para resolver essa situação e realmente parar de ter essa candidíase por mais tempo. E se você tem alguma dúvida sobre algum assunto específico de saúde, eu vou te dar uma dica. Vai aí na barra de pesquisas do YouTube, coloca Doutora Vitória Oliveira, mais o tema que você quer saber e com certeza você vai achar um vídeo sobre esse tema específico. E apesar da candidíase não ser uma infecção sexualmente transmissível, ela pode piorar ou acontecer depois do sexo. Por quê? O esperma, ele tem um pH diferente da nossa periquita. Isso quer dizer que quando você tem uma relação sexual sem camisinha, tem contato com o esperma masculino, ele pode entrar na sua periquita, fazer um desequilíbrio ali, gerar aquela bagunça nas bactérias do bem e aí o fungo vai se aproveitar disso para aumentar de quantidade. Não quer dizer que o seu companheiro, a pessoa que você teve relação sexual, passou a candidíase para você, mas o contato com o esperma pode ter causado essa bagunça e gerado a candidíase. O tratamento da candidíase você vai fazer tomando remédio e mudando a sua rotina do dia a dia. Se você acha que só tomando remédio vai resolver sua situação, você nunca mais vai ter candidíase, é a mesma coisa de tentar enxugar gelo. Você vai sarar, depois a candidíase vai voltar, porque você não tratou a causa base. O que está causando essa candidíase? O tratamento da candidíase é feito com antifúngico, ou seja, um que mata o fungo. Pode ser via oral com comprimido, você vai tomar um fluconazol somente uma vez, somente um comprimido. Ou um creme vaginal, você vai colocar por 7 dias esse creme na sua periquita. Mas se for uma candidíase recorrente, você pode precisar de um tratamento por até 6 meses. Por isso é sempre importante você ir até o médico e saber qual é o tratamento adequado para você. Como eu disse para vocês, não adianta nada você tomar o remédio e não cuidar dos seus hábitos do dia a dia. Primeira coisa que você deve fazer, cuidar da sua região íntima, da higiene da sua periquita, sem exageros. Você vai lavar com sabonete íntimo correto, vai lavar 2 vezes por dia. Se precisar lavar mais vezes, se você morar em um local mais quente, você pode lavar com água também, intercalando lavagens com sabonete e lavagens somente com água.
Nada de fazer ducha vaginal, porque isso aí vai tirar as bactérias do bem que te protegem. E lembre-se sempre de secar bem a região íntima, porque se ficar água acumulada ali naquela região, pode aumentar a temperatura, abafar e os fungos vão adorar. Você pode usar a mesma toalha que você seca o seu corpo para você secar a sua região íntima. Lembra de separar um pedacinho dela, uma parte que você vai lembrar que é para a sua periquita, para utilizar secando em batidinhas. Nada de esfregar essa região, porque ela é super sensível. Mas se tiver a possibilidade, é melhor ainda que você tenha uma toalha somente para passar na sua periquita também. Outra coisa que você deve lembrar é de usar roupas adequadas no seu dia a dia. Primeiro, em relação à calcinha. Utiliza um modelo tanga que vai tampar toda a sua região íntima e uma calcinha de tecido de algodão que vai permitir que a sua periquita possa respirar. Vai evitar também as roupas apertadas no seu dia a dia, preferir aquelas que são mais folgadinhas, como vestidos, saias, calças, pantalonas e que tenham um tecido que não seja tecido sintético. Você pode escolher o linho ou o algodão. Lembra também de não ficar com roupa molhada ou úmida por muito tempo. Se você está na praia, leve um biquinizinho extra para você trocar, não ficar molhada por muito tempo, ou até mesmo troca de roupa quando você terminar de tomar banho. Se for em relação à atividade física, exercício físico, chegou da academia, troca de roupa. Se você precisar fazer alguma coisa na rua depois do seu treino, da sua academia, leva uma roupinha extra dentro da sua bagagem, das coisas que você leva para a academia, para logo que você terminar, você poder trocar e evitar esse problema da candidíase. Você deve estar se perguntando assim agora: ai, doutora, mas eu gosto tanto de calcinha fio dental, ela não marca, é bem sensual, eu devo parar de usar para sempre? Não, pode ficar tranquila, você pode utilizar a calcinha fio dental desde que seja nos momentos certos. Precisou usar uma calcinha mais disfarçada porque marca muito na roupa? Não tem problema, usa. Chegou do evento, troca. Se você precisar utilizar a calcinha fio dental para aqueles momentos sensuais, também pode utilizar, porque você também não vai ficar muito tempo com ela. O problema é quando você usa a calcinha fio dental todos os dias por muito tempo. Você também vai cuidar da sua alimentação. Nada de comer aqueles alimentos que têm muito açúcar e muito carboidrato, como refrigerante, suco de caixinha, bolo, pão, arroz em excesso, porque isso aí vai alimentar um fungo e não é nada disso que a gente quer. Você também vai agregar dentro da sua alimentação alimentos que são bons para te deixar mais fortes, como verduras, legumes, frutas, fibras e tem alguns alimentos que vão ajudar a aumentar a quantidade de bactérias do bem e deixá-las mais fortes e lutar por você caso esses fungos queiram te atrapalhar, que são os casos dos alimentos fermentados, como o leite fermentado que vem no potinho, o iogurte natural e o kefir também. Outra coisa que você vai evitar é usar antibiótico de maneira desnecessária, sem indicação do médico. Se o médico te passar, você vai tomar pelo tempo que ele indicar e tá tudo certo. E uma coisa que você pode fazer, se notar que o antibiótico sempre causa essa candidíase em você, é você associar os probióticos. O que é isso? São alguns alimentos e até suplementos que você pode tomar e vai aumentar a quantidade de bactérias do bem e vai prevenir que você tenha essa candidíase. Esses probióticos, eles são encontrados em alimentos, como eu já disse para vocês, no iogurte, no kefir, no leite fermentado, mas eles também são vendidos. Podem ser em óvulos vaginais ou até mesmo em cápsulas que você toma via oral. Lembrando, se você for comprar esse tipo de tratamento na farmácia, em lojas de manipulação, você deve antes perguntar para o seu médico qual é a quantidade correta, se você deve utilizar ou não. Você também vai cuidar da sua saúde no geral. Vai aumentar a sua imunidade praticando atividade física, dormindo bem, reduzindo a quantidade de estresse. E se você tiver alguma doença crônica, como a diabetes, você vai tratar de controlar essa doença para impedir que tenha candidíase também. Muito cuidado também durante a gravidez. Você deve dar uma importância a mais à sua higiene, não usar qualquer tipo de sabonete, não lavar toda hora, porque realmente a mulher ela se sente um pouco mais molhada durante essa fase, mas
mas não deve ficar lavando toda hora achando que isso vai resolver. E principalmente cuidado com as roupas que você usa no seu dia a dia. Pega uma roupinha mais leve, vai te deixar muito confortável e vai impedir que você tenha esse problema também. E nada de ficar usando protetor diário ou absorvente achando que isso aí vai resolver o problema do corrimento da candidíase. Vai inclusive piorar a sua situação. Por quê? Quando você tem aquele corrimento em grande quantidade e tá de absorvente, infelizmente vai abafar a sua região íntima e ao invés de melhorar a candidíase, vai aumentar ainda mais esses fungos e vai piorar a sua situação. Você também vai evitar as duchas vaginais durante essa fase. Tem mulher que acha que se ela fizer a ducha vaginal, o corrimento vai sair, vai resolver esse problema da coceira, desse corrimento chato que sai no dia a dia, mas infelizmente você precisa das bactérias do bem que vivem ali na sua periquita e se você fizer a ducha vaginal, essa bactéria ela vai diminuir ainda mais, o fungo vai crescer ainda mais e piorar mais a sua situação. Durante a menstruação, você também vai ter que cuidar da higiene da sua periquita. Por quê? Os sintomas, eles costumam ficar mais leves quando você está menstruada, mas nem por isso você vai descuidar. Se você usa absorvente tradicional, aquele que você gruda na calcinha, vai trocar esse absorvente a cada 4 horas ou quando notar que ele está muito cheio para evitar abafar essa região. E na hora de escolher o seu absorvente, você vai comprar aquele que não é cobertura seca, que tem aquela camada de plástico e que não tenha um cheiro muito forte, cheiro de florzinha, porque isso aí são produtos químicos que podem alterar o equilíbrio da sua periquita. A melhor escolha que você pode fazer é excluir esse absorvente aí da sua vida, usar um disco menstrual ou um coletor menstrual, porque quando você coloca esses dois objetos durante a menstruação, você não tem contato com o sangue, não vai abafar a sua região íntima, vai evitar que você tenha a candidíase e eles são muito fáceis de utilizar, é reutilizável e dura até 10 anos. São ótimos para o seu dia a dia. E se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou te ajudar.